Um estudo publicado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, aponta uma previsão nada animadora para o clima brasileiro até 2100. Mudanças nas rotas e nos períodos de chuvas devem fazer com que o Brasil tenha chuvas menos frequentes, porém mais fortes. Ou seja, quando ocorrerem, as chuvas devem ser muito mais intensas do que atualmente em diferentes regiões do país. Uma das autoras do estudo é a geógrafa brasileira Márcia Zilli, pesquisadora de Oxford. O levantamento foi feito em parceria com o Met Office, o Instituto Meteorológico do Reino Unido, e de cientistas brasileiros do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu me conecto com Oxford, onde está a pesquisadora brasileira Márcia Zilli, uma das autoras do estudo. Quando a gente faz esses estudos, a gente fala 2100, é lá longe, né? Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é meio que já um começo, né, dessas projeções futuras. Essas projeções futuras, elas são úteis porque a gente tem uma diferença muito grande entre o cenário presente e o cenário futuro. Então, a mudança climática, ela não está acontecendo no futuro, ela está acontecendo agora. Isso a gente já está vendo. As consequências a gente já está vendo. Marcel, obrigado por participar do DW Revista, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o estudo aponta que até o final deste século, até 2100, o Brasil deve ter uma frequência menor de chuvas, mas, ao mesmo tempo, chuvas mais fortes, mais intensas. Por quê? No Brasil, durante o verão, a gente tem essas zonas de convergência do Atlântico Sul, que são essas bandas de nuvem que, na verdade, tem estudos anteriores, nossos estudos anteriores ou de outros pesquisadores, que indicam que essas bandas de nuvem, elas produzem mais ou menos metade da chuva anual na região, tipo ali do sudeste do Brasil, por exemplo. Em outras regiões isso pode ser um pouco menos, mas na região sudeste do Brasil elas são extremamente importantes para produzir a chuva total do ano. Quando a gente olha para esses cenários futuros, a gente vê que o número de dias em que a gente tem essas bandas de nuvem é menor. Ela diminui de 20% a 30%, dependendo da região onde você está e do modelo que você está usando. Mas quando você olha só para aqueles eventos que são realmente bastante intensos, que produzem muita chuva, eles aumentam em frequência. Márcia, e o que são essas bandas de nuvens e quais faixas do Sudeste elas passam e influenciam o clima no Brasil? Então, as bandas de nuvens, elas são formadas a partir da umidade que vem da Amazônia e é canalizada para essa parte leste e sudeste do Brasil pelos ventos da atmosfera. Então, ela conecta essa parte da Amazônia até o Oceano Atlântico, ali perto da costa de São Paulo. Uma expressão que ficou comum no Brasil é chamar de rios voadores. Então, essa imagem, né, dessas nuvens grandes que se formam na Amazônia, produzindo muita chuva, e essa chuva é trazida, essas nuvens são trazidas para essa região do Brasil. Passa por cima do Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, São Paulo, Minas, pode chegar no norte do Paraná, até o sul da Bahia, às vezes você também tem quando elas vão um pouquinho mais para norte, toda a costa sudeste do Brasil, então Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e até às vezes um pouco mais para o sul do Brasil também. O mais comum é elas se formarem na Amazônia e passarem assim por cima de São Paulo, mais ou menos. Então, imagina uma linha reta que sai lá do coração da Amazônia e passa pelo litoral de São Paulo. É mais ou menos essa, ou às vezes um pouquinho mais para o norte, ali, litoral norte de São Paulo. É mais ou menos essa a abrangência dela. E ela continua dentro do Atlântico Sul também. E quando ela se forma, ela pode trazer muita chuva ali para o sudeste do Brasil, principalmente para aquela região costeira, né, onde você tem as montanhas ali. Ela traz bastante chuva, mas também para outras áreas no interior do Brasil também. Também você tem o outro lado, né? Nos verões em que você não tem muitas bandas de nuvens ou poucas zonas de convergência, esses verões acabam sendo verões secos, e essa seca acaba se persistindo até o inverno, né? Porque o verão é a estação chuvosa no Brasil. Então, se você não tem a chuva suficiente para encher os reservatórios, enfim, você acaba tendo uma seca que persiste até o inverno. Pois é, Márcia, e a próxima pergunta é justamente nessa linha. Eu queria saber quais são as principais características ou problemas decorrentes disso para o meio ambiente.
No presente, a gente já vê verões em que você tem muita chuva muito forte, você tem vários deslizamentos, por exemplo, ali na costa do Sudeste, alagamentos em cidades mais do interior, enxurradas, essas coisas assim. E outros verões em que a gente quase não tem chuva, e quando você tem esses verões quase sem essas zonas de convergência, a gente acaba tendo um inverno mais seco também. O que esse estudo mostra é que essa dinâmica vai acabar persistindo no futuro e se intensificando. Então, a gente brinca que não vai chover, mas quando chover, vai chover canivetes, ou vai chover muito, porque essas bandas de nuvem acabam ficando muito intensas. Então, quando elas conseguem se formar e ocorrer, elas vão causar muita chuva. E quais seriam as consequências disso para a economia brasileira? Por um lado, se você tem muitas chuvas ou muitas enchentes, a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Você teve um prejuízo enorme com uma enchente que durou algumas semanas, e esse prejuízo persistiu ao longo de mais de um ano, né? Porque você teve todas as perdas agrícolas, a perda de infraestrutura que você tem causado por essa enchente. Por outro lado, quando você tem uma seca, você tem também as perdas agrícolas pela falta de produtividade. Nas cidades, você também tem o prejuízo do abastecimento de água para a população. A própria geração de energia elétrica no Brasil também depende bastante desse regime de chuvas que tem no Brasil. E aí, quando você coloca essas duas coisas acontecendo juntas, então você tem períodos, principalmente da estação chuvosa, que se espera que chova, mas não chove. Então você tem períodos muito secos. E de repente, no final desse período, você tem uma chuva muito forte, a gente começa a ter problema também em relação à perda de solo, por exemplo, o solo seco. A hora que chove em cima dele, vai começar a perder material, vai começar a causar erosão, por exemplo. Isso para a agricultura pode ser bem grave. E mesmo nas cidades, se você tem uma chuva muito intensa, você causa aquelas enxurradas, porque o sistema de drenagem público pode não estar adaptado para receber aquele volume de água. Então você tem essas enxurradas bruscas, né, que você tem nas cidades. Então isso são problemas que podem vir a acontecer no futuro, a partir dessa mudança de comportamento da chuva, né? Márcia, e como é que se chegou a essas conclusões? De que forma foi desenvolvido o estudo? Esse estudo específico que a gente está falando, ele na verdade, ele vem de uma pesquisa um pouco mais longa. Já faz 5 anos que a gente está pesquisando essa metodologia específica das bandas de nuvem. Então, os primeiros passos, com outras publicações que a gente teve olhando por esse aspecto, era mais identificar onde elas ocorrem no Brasil, qual que é a importância delas para a chuva no Brasil e como que diferentes modelos atmosféricos representam essas bandas de nuvens. E ele culminou com essa análise em específico, em que a gente olha para esse modelo, a gente está olhando nesse paper do qual a gente está falando, a gente está olhando para uma hierarquia de modelos atmosféricos que culmina com um modelo mais moderno que a gente tem ali, que é um modelo que a gente chama de convecção permitida. Os modelos mais tradicionais, que são aqueles modelos que fazem as previsões futuras para o IPCC, eles têm uma resolução baixa. Então, é como se cada quadradinho desse modelo representasse mais ou menos 100 quilômetros, quadrado de 100 por 100 quilômetros na superfície, né, no globo. Isso faz com que aquelas coisas que acontecem dentro desse quadrado, então, por exemplo, uma nuvem, pensa uma nuvem de chuva, essas nuvens de chuva de verão, que são menores, o modelo não consegue resolver usando a física, ele tem que resolver usando uma parametrização, que a gente chama, do tipo como se fosse um botão de liga e desliga. Se acontecer aspectos A, B e C forem cumpridos, você liga a chuva. E esses são os modelos mais clássicos que a gente tem. Esse estudo específico, além de olhar para esses modelos clássicos, também olhou para um modelo de nova geração, que são modelos com bastante resolução. Então, nesses modelos, em vez de você ter um quadradinho de 100 por 100 quilômetros, você tem um quadradinho de 4 por 4 quilômetros. Cada quadradinho desse na superfície do planeta, ou na verdade da América do Sul, nesse caso. Isso faz com que você consiga agora resolver essas nuvens profundas, essas chuvas de verão, você consegue resolver o que a gente chama explicitamente. Então, é você colocar as informações atmosféricas nas equações da física e resolver esse problema. Então, esses modelos, eles são muito mais precisos na hora de dizer o comportamento da chuva. Quantos dias que chove só uma garoinha, quantos dias chove mais forte e assim por diante. Ele é bem mais preciso nisso. Ele é muito melhor para acertar o horário do dia em que essa chuva ocorre. Esse estudo específico, a gente está olhando como que esses modelos estão prevendo o futuro dado o aquecimento global, né? Então, dado o aumento de gás carbônico na atmosfera e as consequências desse aumento. Bom, então baseando-se na precisão futura desse estudo, dá para dizer que a previsão para o Brasil é mesmo assustadora? Se nada for feito, sim, a gente vai precisar se preparar. Assustadora, às vezes a gente fica meio receoso. O cientista tem medo de palavras fortes, né? Mas o cenário que esse modelo usa, nesse caso, ele é o cenário que a gente chama business as usual, ou o cenário sem mudar nada, né? O que, há alguns anos atrás, ele parecia um pouco menos provável, mas recentemente a gente está achando que ele está sendo bastante provável. Então, se nada for feito em relação a mudanças climáticas, né? A limitação de combustíveis fósseis, a diminuição da poluição,
ao sequestro de carbono na atmosfera, ou todas essas medidas em que a gente que tem aí para limitar o aquecimento global, existe uma grande possibilidade que sim, a gente passa a ter verões que tenham chuvas bastante intensas intercalados com períodos de seca. Então, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer em relação a essa informação, né? Tanto em questões de políticas públicas para mitigar esses impactos que a gente pode ter, quanto para tentar evitar que esses impactos aconteçam, né? Márcia, um dos pontos do estudo abrange a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que traz chuvas da Amazônia para o sul e sudeste do país. Como é que funciona isso? Funciona assim, você tem a chuva na Amazônia, você tem toda a umidade que a Amazônia forma. E ao mesmo tempo, quando você olha lá no sul da América do Sul, no Atlântico Sul, essas coisas assim, você tem aquelas ciclones extratropicais. A gente ouve muito isso no inverno, a gente quase não ouve no verão. Mas você tem essas tempestades vindo, né, dessas latitudes bem a sul no verão. Quando essas tempestades chegam na costa do Brasil ou na costa da Argentina, elas modificam a circulação atmosférica e fazem com que toda essa umidade que tem lá na Amazônia se canalize sobre a parte central e sudeste do Brasil, à medida que essa tempestade vem se propagando. Então, a tempestade lá do Atlântico Sul vem se propagando ao longo da costa da América do Sul, chega no Brasil, e ao mesmo tempo esse canal de umidade que vem da Amazônia também vem se propagando junto com ela, se forma e vai causando essa chuva ao longo do centro do Brasil. No inverno, a gente não tem zona de convergência do Atlântico Sul no inverno, mas no inverno o que a gente tem são as frentes frias. E quando a gente vê lá a previsão do tempo no inverno, a gente vê quando a frente fria é muito forte, a gente vê essas nuvens indo, né? Vindo do sul do Brasil e às vezes chegando até lá no sul da Amazônia, né? Lá em Rondônia, essas coisas assim, e no nordeste do Brasil. No verão, elas se formam um pouco mais para norte, então elas começam a se formar meio que no Paraná ali, e até que chegam no sudeste do Brasil, formando esse canal de umidade. E quando elas chegam no sudeste do Brasil, elas estacionam. Então, às vezes acontece dela ficar essa banda de nuvem ali por uns 3 ou 4 dias, parado, chovendo ali, e aí isso que forma a zona de convergência do Atlântico Sul. Depois de um tempo, ela acaba indo um pouco mais para norte, atingindo o nordeste e se dissipa. Márcia, é possível mudar o curso previsto no estudo? Quero dizer, o que o Brasil precisa fazer para se prevenir? Existem 2 tipos de ação que governos podem tomar de maneira geral. Um é você trabalhar com a mitigação, que é a diminuição daquilo que vai acontecer, a diminuição do impacto daquilo que vai acontecer. Então, você pode trabalhar com aumentar a resiliência de sistemas, por exemplo, aumentar o número de reservatórios para evitar desabastecimento de água pública, melhorar a drenagem urbana, fazer construções mais inteligentes para que mais água seja absorvida pelo solo dentro das cidades em vez de escoar pela rua, por exemplo. Isso são medidas de mitigação. Elas são reativas, né? Elas servem para diminuir o impacto daquilo que vai acontecer. O outro lado é você tentar diminuir o aquecimento global em si. Então, tomar medidas para que você evite a emissão de gases de efeito de estufa e outras atividades que causam esse aumento da temperatura da atmosfera. Então, acho que dentro dessa perspectiva, o Brasil pode adotar medidas de mitigação dentro do seu território, mas também adotar políticas internacionais e participar de agendas internacionais para tentar se unir com outros países e diminuir o impacto que o país tem em relação às mudanças climáticas. Falando em mudanças climáticas, Márcia, o que elas têm a ver direta ou indiretamente com os resultados desse estudo? Mais especificamente, como que as mudanças climáticas afetam a chuva de maneira geral e as bandas de nuvem de maneira particular, a gente usa essa analogia de que a atmosfera é como se fosse uma esponja. Ela vai absorvendo a umidade e em um determinado momento você espreme essa esponja e a chuva cai. Quando você tem o aquecimento global, é como se você, nesse caso das chuvas no Brasil, você pegasse uma esponja muito grande, super absorvente. Então ela consegue absorver muito mais água. Então vai demorar muito mais tempo para você encher essa esponja. E essa é a parte que a gente diz que tem menos bandas de nuvem, né? Você vai ter as bandas de nuvem vão ficar menos frequentes no futuro, porque vai demorar muito mais tempo para você encher essa esponja. Mas quando essa esponja estiver cheia, a hora que você apertar ela, a quantidade de água que vai cair dela vai ser muito maior. E esses são os eventos intensos que a gente vê no futuro, o aumento da intensidade, né? Ou a frequência desses eventos bastante intensos. As mudanças climáticas transformam essa esponja numa esponja mais super absorvente, né? Transformam a atmosfera, elas fazem com que a atmosfera retenha mais umidade dentro dela e cause chuvas mais intensas, né? Olhando de uma maneira bem específica para esse caso das chuvas intensas no Brasil. Márcia, e tem períodos mais específicos do ano em que as chuvas devem diminuir e também acontecer? Como é que vai ser isso?
Sim, essa é uma ótima pergunta. O verão no Brasil, né, a gente divide o ano no Brasil em verão e inverno porque a gente não tem muitas estações de transição, né, de primavera e outono. Tradicionalmente, o inverno é o período seco, o verão é o período chuvoso, e o verão, esse período chuvoso, ele começa ali mais ou menos em meados de setembro, outubro, dependendo de onde você está no Brasil. Aí você começa a ver essas chuvas mais intensas de verão, as zonas de convergência do Atlântico Sul e tal. Vários estudos, não só esse estudo que a gente publicou agora, mas outros estudos têm demonstrado que as chuvas do começo da primavera, ali do metade da primavera, de setembro a outubro, vão diminuir no futuro. Então é como essa estação chuvosa começa a atrasar. E a gente tem visto que, esse estudo que a gente publicou, a gente viu que nesse período você também tem, esse é o período que você tem a maior diminuição na frequência das bandas de nuvem, de maneira geral. Por outro lado, o pico do verão é onde você tem as chuvas mais fortes, né, tradicionalmente. Então lá em dezembro, janeiro, fevereiro é quando você realmente tem as chuvas intensas no Brasil. E esse estudo que a gente fez aqui demonstra que essas bandas de nuvem mais intensas vão ficar ainda mais intensas nessa parte do verão. Então, realmente no pico de dezembro, janeiro, fevereiro é quando a gente espera que vá acontecer essas chuvas mais intensas no futuro. E, por fim, eu gostaria de saber quais são as consequências disso tudo para as diferentes regiões do Brasil. Quais regiões tendem a ser mais atingidas? Ou, dá para dizer, tem regiões mais propensas a sofrerem com enchentes e outras com secas? Esse estudo que a gente fez agora, ele está focando mais em enchentes, então em chuvas intensas. Então eu vou responder essa primeira parte primeiro. A questão de chuvas intensas, esses resultados mostraram que essas chuvas mais intensas elas vão ocorrer mais frequentemente ao longo da costa sudeste do Brasil, onde a gente tem aquela região mais montanhosa, né? As montanhas elas ajudam muito a produzir também chuvas mais intensas. Mas uma coisa que a gente achou interessante nesse estudo é o seguinte: no presente, a frequência com que as bandas de nuvens acontecem no sul do Brasil é bem menor do que no sudeste do Brasil. Então elas ocorrem é muito mais raro você ter uma banda de nuvens sobre o sul do Brasil. Mas quando elas acontecem, elas tendem a trazer chuvas bastante intensas para a região. No futuro, essas chuvas intensas vão ficar mais intensas nessa região. Então existe a possibilidade de você também ter um aumento dessas bandas de nuvem intensas no sul do Brasil. Então essas são duas regiões que estão mais expostas a esse aumento de intensidade da chuva, tanto o sul do Brasil quanto a região costeira do sudeste do Brasil. A parte de secas, a gente tem um novo projeto que a gente está trabalhando agora, em que a gente vai olhar a questão das secas. Então, se a gente pensar anedoticamente no que tem acontecido nos últimos 2 anos, a gente tem muita chuva no sul do Brasil, principalmente na primavera, e secas, ondas de calor no sudeste do Brasil e no centro-oeste, nessas regiões. A gente vai analisar agora como que essa diminuição na frequência das bandas de nuvem podem estar associadas a essas secas de primavera, ou quais são os mecanismos que estão acontecendo que estão causando essas secas de primavera, e como que isso vai mudar no futuro também, né? Qual que são as projeções para o futuro. Então, em relação às secas e ondas de calor, a gente ainda não tem uma resposta. Existe indicação que sim, que o fato de você ter menos bandas de nuvens pode estar associado a um aumento no número de ondas de calor, mas a gente ainda não verificou essa hipótese. Bom, de qualquer maneira, 2100 então parece um futuro distante, mas para a questão climática não é tanto assim, né, Márcia? Quando a gente faz esses estudos, a gente fala 2100, é lá longe, né? Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é meio que já um começo, né? Dessas projeções futuras. Essas projeções futuras, elas são úteis porque a gente tem uma diferença muito grande entre o cenário presente e o cenário futuro. Mas essa mudança, ela não vai acontecer num degrau. Ela vai acontecer gradualmente. E o que a gente está vendo já é uma indicação de que ela está indo por esse caminho que essas projeções futuras indicam. Então, a mudança climática, ela não está acontecendo no futuro, ela está acontecendo agora. Isso a gente já está vendo. As consequências a gente já está vendo. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Márcia Zilli pelas informações e análises compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.